Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para dar às suas mãos e braços um poder espiritual superior, está no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje a preletora Antônia Alves afirma e assina embaixo: o casamento não é cemitério do amor. De repente, no dia a dia, nunca se para pensar se o nosso casamento, o nosso relacionamento está pegando em algum ponto, né? Está faltando o amor verdadeiro. No quadro Sou Feliz, Ivonete Antunes narra como superou, através da Seitonoi, o fato de ter sido rejeitada pelos pais. Com o ensinamento da Seitonoi, eu compreendi que ela usou da sabedoria de Deus ao me entregar a essa família. Mais do que retirar o peso do rosto, você vai voltar a sorrir com leveza. Sem dúvida, acompanhe este programa até o final. Gente, é um sucesso editorial há mais de 40 anos, o Palavras de Luz da Seitonoi. E em 2016 ele ainda está mais bonito nos formatos mesa e parede. O presente mais positivo de todos agrada aos olhos e preenche de vivacidade a sua mente com mensagens como essa. Vamos ver? A genialidade já está no interior de todas as pessoas. Bom demais, né, gente? Faça como milhares de lares e empresas brasileiras que a cada dia do ano viram a página para uma palavra de entusiasmo, coragem e proteção de Deus em todas as atividades do dia. Adquira pelo site www.sni.org.br/livraria virtual ou na sede mais próxima de você. Ó, não dê chance não para o estresse, a depressão ou a crise. Espante a má sorte e ilumine sua vida com Palavras de Luz 2016 da Seitonoi, o presente mais positivo de todos, para você. Ivonete Antunes havia sido rejeitada pelos pais. Sobre os ombros e a vida pesavam toneladas de mágoa. Mas para livrá-la disso, eis que surgiram em seu caminho as práticas da Seitonoi. Acompanhe agora o quadro Sou Feliz. A minha mensagem é para todas as pessoas que foram rejeitadas pelos seus pais. Eu também fui rejeitada e nunca aceitei tal situação. Fui uma criança revoltada, jovem, indisciplinada, sempre recriminando o fato da minha mãe ter me doado a uma família. Essa família me criou com muita sabedoria, com relevância moral e me deu uma boa educação. Mas assim mesmo, eu achava que a minha mãe não gostava de mim. Com o ensinamento da Seitonoi, eu compreendi que ela usou da sabedoria de Deus ao me entregar a essa família. Assim como demonstrou total desapego, porque foi uma situação em que ela teve de escolher entre a minha educação e a minha criação e me deixar uma criança totalmente solta no mundo, sem uma educação definitiva. Eu agradeço muito aos ensinamentos da Seitonoi, aos orientadores que hoje dedicam a sua vida a toda a população dessa pátria maravilhosa, e também ao mestre e à professora Teruko Taniguchi, que não mediram esforços em levar avante, fora das fronteiras de seu país natal, os ensinamentos da Seitonoi. Muito obrigada. O marido chega em casa e vê a esposa areando a panela amassada pelo tempo. E já não consegue saber o que é a tampa ou o rosto da mulher. Ele, por sua vez, deixa os sapatos pelo caminho e vai assistir o jornal esportivo
tão diferente. Nada disso precisa acontecer, pois o casamento não é cemitério do amor. E é o que vamos compreender com maior profundidade através da palestra da preletora Antônia Alves. Será que o casamento é o cemitério do amor? Já sei que os senhores já estão refletindo sobre o nosso estudo dessa manhã. Nós estamos felizes de participar com todos desse domingo da Seita Noé. E com relação ao nosso estudo, esse tema está aqui no livro, Dr. Masaharu Taniguchi, Assim se concretiza o amor. E sempre a gente precisa repensar sobre os aspectos que ele coloca. De repente, no dia a dia, nunca se para pensar se o nosso casamento, o nosso relacionamento, está pegando em algum ponto, né? Está faltando o amor verdadeiro. E ele já inicia uma metodologia que lhe é peculiar, quando ele diz o seguinte, que às vezes sim, o casamento se torna um cemitério do amor. Porque se casa simplesmente iludido só com a atração física. E como ele fala, como o apetite sexual, né? Como simplesmente o nosso apetite para conservar o corpo carnal, são instintos vitais. É como se a pessoa se empanturrasse no início do casamento e desgastasse a relação. Assim ele coloca aqui. Mas, em compensação, ele ressalva também, quando você já tem uma maturidade de perceber que o casamento não é nada mais, nada menos do que um encontro de dois espíritos que já se conheciam e, pela lei da atração, se encontraram para serem felizes novamente. Então, há totalmente uma conversão em conceitos. E isso é muito bom, porque é o verdadeiro objetivo do casamento, esse crescimento a dois. Agora eu pergunto para os senhores, é fácil? Não é, não é? Relacionamento, como ele coloca, são pessoas iguais e são pessoas diferentes. Interessante como ele nos coloca para filosofar nesse aspecto. Mesmo fisicamente somos diferentes, na questão do corpo carnal, na questão sexual, mas em essência nós somos iguais, somos todos filhos de Deus. E não podemos perder a oportunidade de evoluirmos. Este é o grande ponto da relação. E a grande sublimação desse instinto sexual, porque realmente o prazer sexual, como ele diz aqui, é só um anexo do corpo carnal. O espírito realmente não precisa disso. Ele sublima quando ele ensina que, do momento que você percebe que você tem todo aquele aspecto para realizar em você o prazer sexual, você primeiramente pensa no seu companheiro ou na sua companheira. E transfere para a pessoa amada todo o prazer que ela precisa ter. Eu preciso lhe dar prazer. Você sendo feliz, eu também sou feliz. Então, assim se comunga a definição que ele coloca. Nova Visão do Casamento, que é um outro livro. Os senhores devem também adquirir, porque os livros são professores humildes e pacientes que esperam ansiosamente que nós os leiamos e podemos realmente, daí então, ter uma nova cultura e sermos felizes, não é assim? Na Nova Visão do Casamento, ele fala que nós somos uma pessoa, com todas as nossas características de personalidades, que nos unimos a uma outra pessoa também, com todas as suas características, para formarmos e sermos uma terceira pessoa. A matemática filosófica transcende a matemática lógica. 1 mais 1 seria 2, é 1 mais 1. Na filosofia é 3. Por quê? Essa terceira pessoa é o ganho que você tem da sua influência com seu cônjuge. Como ele diz assim,
que os dois se influenciam mutuamente. Então você, no relacionamento conjugal, você se torna uma pessoa melhor ou pior do que era antes. Você já não é a mesma pessoa. E essa terceira pessoa que a gente coloca e codifica como relacionamento, em nome da preservação desse bom relacionamento, você abre mão de muitas escolhas antigas, porque você não pensa mais por si mesmo, mas você pensa nos dois. E ele continua dizendo que a vida conjugal é uma academia onde o casal exercita a fé. Se é uma academia, você já começa a perceber que haverá uma evolução. E o seu conceito tem realmente que ampliar com relação à relação conjugal, porque ele diz também, na Nova Visão do Casamento, em outros livros, como nós trouxemos também, vamos falar agora mesmo da razão de ser da mulher, que na vida conjugal nós desempenhamos papéis circunstanciais. Já garantimos uma boa relação conjugal quando nós somos bons filhos. Como a gente pode perceber que é uma relação conjugal e comparar com uma peça teatral, vamos dizer assim, nós desempenhamos vários papéis. Então, o primeiro papel seria sermos bons filhos, porque aí nós já estamos bem de acordo com a lei de causa e efeito. Amar papai e mamãe já dá uma garantia boa de felicidade conjugal. O segundo papel de sermos irmãos, existem circunstâncias na sua vida conjugal que vocês sempre estão ali lado a lado como verdadeiros irmãos. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem divergência com os irmãos, até briga, né? E fala e aquela coisa toda, mas no final o perdão ocorre e a gente se ama. Assim é o nosso lado de fraternidade, é o lado que as dificuldades fenomênicas muitas vezes apresentam, e nem por isso o amor deve arrefecer, né? O terceiro papel dessa peça teatral seria desempenharmos o papel de eternos namorados, cuidarmos da nossa beleza, do que encantou um ao outro, quando eram realmente solteiros, descompromissados. E especialmente os homens, não sei se eles vão afirmar se eu estou falando mentira, mas os homens casam e vivem com a eterna namorada. Então a mulher tem necessidade de estar sempre bonita. Assim a professora Teruko Taniguchi coloca no livro da mulher, que a mulher precisa se cuidar, porque o homem sempre quer ter aquela mulher bonita do seu lado, aquela namorada, porque ele espera dela sempre aquele sorriso, porque o sorriso da mulher é poderoso, todo mundo sabe disso, não é? Mas nós sabemos também que o olhar do homem é poderoso. A gente sabe que as conquistas são por aí, né? Então, continuando, ele diz assim, o quarto item, sermos amantes. Aí sim, todo aquele princípio, porque aquele instinto de preservação da espécie aflora mais alto, e você realmente precisam ser bons amantes. E, no final, como consequência de todos esses papéis bem vividos, a trama da felicidade foi feita. E como que ela vai culminar? Em sermos bons pais. Casais equilibrados emocionalmente, filhos com a felicidade assegurada, com certeza. E nessa prevenção, ele nos ensina a sua teoria de evolução espiritual, que é agradecer, os senhores já sabem, perdoar e amar. E ele diz assim, quando a esposa percebe que o marido já está saindo, né, para trabalhar, e ela consegue reverenciar, vá com Deus. Não é aquele, vai com Deus, ficar livre não, né? Vá com Deus, aquele vá com Deus mesmo, desejar que o Filho de Deus seja protegido pelo grande amor de Deus, não de ficar livre, né? Mas que ele seja protegido pelo grande amor de Deus. Olha o poder da mulher.
doutor Taniguchi diz assim, ela realmente, quando reverenciar o marido dessa maneira, ela passará a manifestar a perfeição da imagem verdadeira alojada nele, e ele estará sempre salvo de acidentes de trânsito, acidentes no trabalho e outros riscos. Veja bem como que o homem tem que preocupar em ser um bom jardineiro, porque toda mulher é uma flor, não é? Mas essa flor só desabrocha se ele for um bom jardineiro. Ele corre risco de vida. Está aqui. A gente precisa estar atento que os livros nos ensinam tudo isso, e seu dia a dia começa a ter aquele sabor de verdade, aquele sabor de que vale a pena tentar, né? Aquele sabor que eu tenho que mudar. Só a gente mesma, né, é que pode se mudar. Ninguém faz isso por nós. Nos mudar, perdão. Ninguém faz isso por nós. Ele continua dizendo também sobre a castidade e a infidelidade no casamento. A castidade, você ser fiel. Então, se você vem desempenhando bem o seu papel na sua trama da felicidade, se você já despertou que realmente você tem momentos felizes, mas que você pode eternizar esses momentos felizes, e isso é uma questão de conquista, ele diz assim, frequentemente as pessoas fazem confusão entre a atração das almas e a atração dos corpos. E se a pessoa pensa que está proporcionando prazer a si próprio, na verdade ela só está agindo à mercê do instinto de preservação da espécie, quando deveria simplesmente pensar na satisfação do outro. Que o outro seja feliz, em abrir mão desse ego, e que realmente viva para que o seu companheiro, a sua companheira, a sua esposa, seu esposo, só tenha motivos de ser feliz por ter tido a coragem de casar com você. Ele tem que ter coragem para enfrentar uma vida a dois com todas as responsabilidades. Então você precisa preservar esta ousadia que ele teve e se sentir também responsável por essa felicidade construída a dois. Ele diz o seguinte, por quê? Porque o amor dos pais é mais forte do que o dos filhos, e o amor de Deus é mais forte que o amor dos pais. Aí ele nos leva à conclusão, você tem necessidade de ser feliz para que os seus filhos sejam felizes. E Deus Pai, ele não enfurece com o homem quando lhe desobedece e se degrada. Com imensa bondade e infinita capacidade de perdoar, Deus Pai espera que seu filho, ser humano, retorne junto a ele. Jesus nos ensinou com a parábola do filho pródigo. Ele coloca aqui. E nós? Como que nós podemos refletir? Será que nós temos essa postura com relação aos nossos filhos? Será que nós não estamos só cobrando? Será que não está faltando amor? Mas por que também que está faltando amor? Porque também a gente não está feliz. Porque a gente ainda não entendeu esses papéis circunstanciais dessa grande peça teatral, que é a vida conjugal. Então a gente precisa desenvolver bem o nosso papel aqui na face da Terra, que é a missão de sermos felizes e manifestarmos Deus, verdadeiros filhos de Deus. Então ele diz assim, por quê? Porque no relacionamento, o homem representa a parte lógica, a parte da razão, o consciente, os 5%, e a mulher representa a emoção, a intuição, os 95%. Então nós temos que sabermos estarmos bem centrados, que a nossa missão requer estudo, e não é só requerer também conscientização, mas sensibilização. A gente tem que sensibilizar com este papel que a gente precisa desempenhar. E ele continua com um texto aqui fantástico, de um outro autor, Jeremy Taylor, onde ele fala especificamente para as mulheres, e que eu gostaria de comentar com mais sabor, quando ele diz assim, a esposa excelente é o presente mais valioso que os céus dão a um homem. Olha como que as mulheres são importantes, não é? Mas ele continua. Ela é um colar feito de inúmeras contas de atributos virtuosos.
é uma caixa de joias repleta de pedras preciosas. Sua voz é como uma música celestial. Seu sorriso é como a luz do sol que brilha no céu azul. Delícia, né? Seus beijos são como as asas de um anjo que acalenta as criancinhas. Seus braços, que envolvem o marido, são como uma fortaleza que o protege de todos os males. Seu zelo no trabalho é como de um competente administrador financeiro. As refeições que ela oferece ao marido são obras de um grande chefe. As palavras que saem da sua boca são como recomendações do mais fiel conselheiro, e o seu peito é um acolchoado macio e quente. Uma mulher assim é realmente o mais valioso presente que um homem pode receber dos céus. Não é lindo? Maravilhoso. Que beleza, né? Maravilha. Mas na razão de ser da mulher, ele explica por que isso ainda não acontece. Veja bem, ele diz assim: no caráter instintivo masculino é por demais acentuada a característica da autoafirmação. Olha que ponto importante para os homens se conhecerem bem. Enquanto no feminino acentua-se por demais a característica da autoanulação. A mulher se anula, então ela carrega tudo e ela se sente culpada de tudo. Então essa autoanulação é terrível. E por causa desse sentimento, o Dr. Taniguchi escreveu várias obras para as mulheres. Ele caprichou com as mulheres. A gente sabe, Verdade da Vida, volume 29, Felicidade da Mulher, volume 1 e 2, A Razão de Ser da Mulher, O Livro da Mulher, 51 consultas femininas da professora Teruco, como o Livro da Mulher. Mas eu digo para os senhores algo muito importante também. Mas agora não é Masaharu Taniguchi, não. Agora é a mente coletiva que se transforma em sabedoria popular. Sabedoria popular, sabendo da carência masculina, considerou mais 4 desejos fundamentais para o homem. Nós sabemos que os 5 desejos fundamentais do ser humano, os senhores já sabem, não sabem? Quais são? Ser livre, ser útil, ser amado, ser reconhecido e ser elogiado. Os senhores sabem que o homem tem mais 4? Ele tem 9? Sabedoria popular, hein, gente? Vamos filosofar na sabedoria popular. Primeiro, o homem gosta... Sobre a mulher, acima da mulher, na autoafirmação, o homem gostaria de ser tão bonito quanto a mãe dele fala que ele é. Ah, mas seria tão lindo, né? Se eu fosse tão bonito assim. Só uma mãe que acha, não é? Segundo, ele gostaria de ter tanto dinheiro quanto os amigos dele falam que ele tem. Gostaria mesmo. Terceiro, ele gostaria de ser tão assediado quando a esposa dele acha que ele é. Há o ciúme da mulher aí na autoanulação, não é? E o quarto, completando os 9 do homem, ele gostaria de ser tão bom no desempenho sexual como ele conta para os amigos que ele é. Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Achamos oportuno colocar para os senhores também um pouco da sabedoria popular, para que a gente possa perceber e possa rir também das nossas carências e investirmos realmente em nós, na nossa autoestima, superarmos essa carência e brilharmos simplesmente como filhos de Deus. Na relação sexual, na relação conjugal, não existe dominador nem dominado. Não é? Os dois são parceiros. A mulher não é para andar nem à frente nem atrás do homem, mas ao lado do homem. Isso está biblicamente, né, comprovado. Os judeus colocaram que a mulher foi tirada da costela de Adão. A costela envolve o coração, não é? Então que andemos ao lado do nosso companheiro, do nosso esposo, do escolhido, e que ele tenha muito orgulho em que tenhamos escolhido, que ele tenha também muito orgulho de escolher essa mulher, porque na realidade são 2 filhos de Deus manifestando o amor de Deus com características bem diferentes
e bem iguais na essência. Muito obrigado pela atenção. Na certeza de que mesmo que o inverno de sua vida tenha sido vigoroso, uma nova estação está chegando, perfumada, sorridente, cheia de esperança para você. E para trazer a primavera para os seus dias é que existe o programa Aceite Anoye, um modo feliz de viver. Uma palavra solta se perde, mas um pensamento direcionado para Deus corrige com certeza o destino. Por isso, vamos agora ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração quando falhar um projeto 99% pronto. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Portanto, nada nem ninguém pode impedir a realização de minhas obras. O êxito deste trabalho constitui êxito da obra de Deus. Deus necessariamente me protege. Muito obrigado.